Existe algo que você precisa entender hoje. O fato de você ainda estar aqui não é coincidência. Mesmo depois de tudo que você enfrentou, das noites em que chorou em silêncio, dos dias em que pensou em desistir, você ainda continua de pé. E isso já é uma prova. Porque quando tudo parecia perdido, quando ninguém via saída, quando até a sua própria força acabou, ainda assim, algo dentro de você te manteve vivo. E esse algo tem nome: Deus. Talvez você esteja se perguntando: se Deus tem um plano para mim, por que está doendo tanto? Mas o que você não percebe ainda é que nem todo processo faz sentido no começo. Tem coisas que Deus permite, não para te destruir, mas para te preparar. Porque existe um propósito maior sendo construído, mesmo no meio da confusão, da dor e do silêncio. Você não foi esquecido. Você não foi abandonado. E muito menos, chegou até aqui à toa. Deus ainda está escrevendo a sua história. E essa fase não é o final. Talvez hoje você esteja cansado. Não só fisicamente, mas por dentro. Cansado de tentar e não ver resultado. Cansado de acreditar e se decepcionar. Cansado de ser forte o tempo todo, enquanto ninguém percebe a sua dor. E o mais difícil é quando você olha ao redor e parece que todo mundo está avançando, menos você. Os sonhos que você tinha parecem distantes. As portas que você esperava continuam fechadas. E a pergunta começa a ecoar dentro de você: será que ainda dá tempo para mim? Mas deixa eu te falar algo com toda a verdade. O tempo de Deus não é o mesmo que o seu. E o silêncio de Deus não significa ausência. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Deus está organizando coisas que você nem imagina. Ele está alinhando pessoas, movendo situações, fechando caminhos que não eram para você, e preparando exatamente aquilo que vai fazer sentido no momento certo. Porque o plano de Deus não chega atrasado, não vem pela metade, e não falha. Você pode não ver agora, mas existe um processo acontecendo, e tudo que parece demora, na verdade é preparação. Se você ainda acredita que Deus não desistiu de você, escreve: Amém. Tem momentos na vida em que Deus não te dá respostas, Ele te dá resistência. E isso confunde, porque tudo que você queria era uma solução rápida, uma saída imediata, um sinal claro. Mas, em vez disso, você recebeu silêncio. E é nesse silêncio que muita gente desiste. Porque o silêncio de Deus testa algo muito profundo: a sua fé, quando você não sente nada. Porque acreditar quando tudo está bem é fácil, mas continuar confiando quando tudo parece parado, isso é fé de verdade. E talvez você esteja exatamente nesse lugar agora, onde as emoções dizem desiste, onde a mente diz não vai dar certo, onde tudo parece pesado demais. Mas existe algo que você precisa guardar dentro de você: Deus não perdeu o controle da sua vida. Mesmo quando parece bagunçado, mesmo quando você não entende, mesmo quando o caminho muda de repente, ainda existe um plano. E esse plano não depende do seu momento atual, depende da fidelidade de Deus. O que você está vivendo hoje não anula o que Deus prometeu. Pode até atrasar, pode até doer, mas não cancela. Porque quando Deus decide fazer algo na vida de alguém, ninguém pode impedir. Se você ainda está de pé, é porque a promessa ainda está viva. Se essa verdade faz sentido para você, escreve: Glória a Deus. Existem feridas que ninguém vê, mas que mudam completamente a forma como você enxerga a vida. Palavras que disseram sobre você, situações que te marcaram, erros que você cometeu, e até coisas que fizeram contra você. Tudo isso vai se acumulando. E, sem perceber, você começa a acreditar que não é suficiente, que perdeu oportunidades, que já errou demais, que talvez Deus nem queira mais usar você. Mas isso não é verdade. Deus não trabalha com pessoas perfeitas. Ele trabalha com pessoas disponíveis. E a sua história
com tudo que aconteceu, não te desqualifica. Na verdade, pode ser exatamente o que Deus vai usar. Porque aquilo que te feriu, Deus pode transformar em cura para outras pessoas. Aquilo que te quebrou, Deus pode usar para te fortalecer. E aquilo que você achou que era o fim, Deus pode transformar em um novo começo. Você não é o seu passado. Você não é os seus erros. Você não é o que disseram sobre você. Você é alguém que ainda está sendo moldado. E Deus não termina processos pela metade. Se Ele começou algo na sua vida, Ele vai terminar. E não importa quanto tempo passou, o plano ainda está de pé. Se você acredita que Deus pode transformar a sua história, escreve: Amém. Tem portas que você tentou abrir, com toda a sua força, com toda a sua dedicação, e mesmo assim, não se abriram. E isso dói. Porque você se esforçou, acreditou, fez planos. E, no final, parecia que nada deu certo. Mas o que você vê como frustração, Deus vê como proteção. Nem toda porta aberta vem de Deus. E nem toda porta fechada é derrota. Às vezes, Deus fecha caminhos. Porque Ele consegue ver o que você não vê. Ele enxerga lá na frente as consequências, as dores, os desvios. E por amor, Ele impede. Mesmo que você não entenda agora, algumas negativas que você recebeu foram livramentos. Foram respostas disfarçadas de silêncio. Foram cuidados escondidos em decepções. Porque o plano de Deus não é só te dar algo. É te levar exatamente onde você precisa estar. E quando for o momento certo, a porta que Deus abrir, ninguém vai conseguir fechar. Vai ser claro, vai ser firme. E você vai saber que foi Ele. Então não se desespere pelas portas que não abriram. Confie na direção de Deus. Porque Ele não erra o caminho. Se você acredita que Deus está te protegendo mesmo sem você perceber, escreve: Glória a Deus. Chega uma fase da vida em que você percebe que não dá mais para voltar atrás. Você mudou. Não é mais a mesma pessoa de antes. Não pensa mais igual. Não aceita mais certas coisas. E até aquilo que antes fazia sentido, hoje já não faz. E isso, às vezes, assusta. Porque mudança também traz solidão. Traz dúvidas. Traz aquela sensação de estar fora do lugar. Mas presta atenção nisso. Nem todo afastamento é perda. Às vezes, é alinhamento. Deus começa a tirar pessoas, mudar ambientes, quebrar ciclos. Não porque quer te ferir, mas porque está te posicionando. Existe um lugar, um propósito, uma direção, que não combina com quem você era antes. E por isso, Deus está te moldando agora. Mesmo que o processo seja desconfortável, mesmo que pareça confuso, mesmo que você ainda não entenda tudo, existe um ajuste acontecendo. Você está sendo preparado para algo maior. E quando chegar lá, você vai entender por que teve que passar por tudo isso. Nada foi em vão. Nada foi perdido. Tudo está cooperando. Mesmo quando não parece. Se você sente que Deus está te mudando por dentro, escreve: Amém. Agora, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu apresento agora a vida dessa pessoa diante de Ti. Tu conheces cada pensamento, cada dor escondida, cada lágrima que ninguém viu. A Tua palavra diz em Salmos 34:18: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Então se aproxima agora, Senhor, toca profundamente essa alma. E conforme Isaías 40:31 está escrito: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Renova agora. Renova a mente. Renova o coração. Renova a esperança. E como está em João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Que essa paz invada agora, de forma sobrenatural, trazendo descanso e alívio. Se você está recebendo essa oração, escreve: Glória a Deus. Senhor, continua agora. A Tua palavra declara em Jeremias 29:11:
Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então eu repreendo agora todo pensamento de derrota, toda voz negativa, em nome de Jesus. Como está em João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que toda corrente invisível seja quebrada agora. Que toda opressão saia agora. Recebe liberdade. Recebe libertação. E como diz Filipenses 4,7. E a paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que essa paz te envolva agora. Pai, continua. A tua palavra diz em Salmos 37,5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Então eu entrego agora todas as causas dessa pessoa. E conforme Isaías 43,19. Eis que faço uma coisa nova, porém um caminho no deserto e rios no ermo. Faz o novo agora, Deus. Abre caminhos onde não há. E como está em Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Move o impossível. Transforma essa situação. Que toda dúvida caia. E a fé se levante agora. Pai, para finalizar. A tua palavra diz em Salmos 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então eu declaro. Esse tempo difícil está chegando ao fim. E como está em Romanos 8,28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até essa dor vai gerar propósito. Senhor, guarda essa vida. Como diz em 2 Tessalonicenses 3,3. O Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Protege essa mente. Fortalece esse coração. E que se cumpra o que está em Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. E que essa pessoa tenha certeza. Deus ainda tem um plano. E vai se cumprir. Se você recebe, escreve. Amém. Glória a Deus.